bons hábitos de vida, evitar drogas que podem levar a doenças como o fumo, o álcool em excesso, outras drogas, maconha, outras drogas podem levar a problemas de saúde. O programa também ele estimula a atividade física, bons hábitos de vida, inclui a atividade física para todos, independente da idade, da limitação física, etc. É sempre muito importante fazer atividade física. Também o programa fala sobre as doenças mais frequentes, como por exemplo agora, né? Nós estamos num surto da febre chikungunya. A chikungunya ela é uma arbovirose causada pela picada de um mosquito que inocula um vírus e que ele dá febre às vezes, dá dor do corpo todo, atinge as articulações principalmente. A chikungunya já está mais frequente do que a dengue, do que a covid, do que a influenza, do que a zika. A chikungunya está sendo um grande problema de saúde pública no momento. Se você estiver acometido da chikungunya, você pode tomar dipirona, 500 mg, de 6 em 6 horas. Ou, se você tiver problema com dipirona, paracetamol, 750 mg, de 8 em 8 horas. Se você não melhorar com dipirona ou paracetamol, aí você deve procurar ajuda médica. Só um médico poderá prescrever um medicamento mais forte do que dipirona ou paracetamol. Nosso programa hoje vai ter um tema muito importante, é a Semana do Sono. É o tema de hoje. Hoje nós temos 2 convidados para nos falar sobre essa semana tão importante, que é a Semana do Sono. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados. O Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono, e a doutora Andressa Pinheiro, protesista, dentista do sono. Daqui a pouco apresento nossos convidados. Mas estamos ainda, vamos dizer assim, em clima de quaresma, né? Quaresma é a preparação para a maior festa cristã, que é a Páscoa. São 40 dias de oração, jejum, penitência, caridade, esmola, conversão. Uma boa preparação para a Páscoa do Senhor. Na quaresma, no Brasil, desde a década de 60, a maneira de vivenciar dos cristãos brasileiros, de vivenciar a quaresma, é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade que esse ano tem como tema Fraternidade e Educação. Tem como lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbio 31, 26. Então, nós estamos hoje dia 20, dia do Padre Cícero. Acabamos de ouvir a missa, né? Ou então quem foi, né? Assistiu a missa com o bispo diocesano. E hoje, agora aqui, vamos começar o nosso programa Dicas de Saúde. Ontem foi dia de São José. E algumas cidades têm como padroeiro São José. Missão Velha é um exemplo. Então, sempre há esse reconhecimento ao pai adotivo de Jesus, ao esposo de Maria, São José. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre... Estou aqui com Josianberg, né? E se você quiser participar do nosso programa, você sabe, né? 3512-2000 é o telefone que você liga. E também é o WhatsApp da rádio. Você manda mensagem, perguntas aos nossos convidados por áudio ou por escrito, para que eles possam responder. Mas vamos apresentar os nossos convidados de hoje. O Dr. José Péricles, ele é médico, psiquiatra, e já esteve aqui conosco algumas vezes, e ele veio ele que é médico do sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,
é psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará, é professor das Faculdades de Medicina da UPE e Estácio FMJ. Bom dia, doutor José Péricles, obrigado por vir falar sobre a Semana do Sono. Bom dia a todos que estão nos escutando. É sempre um prazer estar presente aqui no Dicas de Saúde, ainda mais hoje para falar de uma campanha, né, tão bonita que ajuda muitas pessoas. Muito obrigado. Semana do Sono. E a nossa convidada, doutora Andressa Pinheiro. Ela é odontóloga, dentista do sono pelo Instituto do Sono em São Paulo e protesista pelo Centro Caririense de Pós-Graduação. Bom dia, doutora Andressa, obrigado por ter vindo também. Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite para a gente estar falando sobre um assunto extremamente importante e disseminar, para que todos possam conhecer cada vez mais. Muito bem, então apresentado nossos convidados, vocês agora já sabem, o assunto de hoje é dormir bem. O assunto de hoje é sono, devido à Semana do Sono. Semana do Sono que tem como tema sono de qualidade, mente sã, mundo feliz. Semana do Sono 2022, que iniciou no dia 18 e vai até quinta-feira, dia 24 de março. Então, vamos começar perguntando ao Dr. José Péricles sobre essa Semana do Sono. A importância, né, desse evento e como é feito a campanha Semana do Sono. Exato. A Semana do Sono ela é organizada pela Associação Brasileira do Sono e a ideia de criar uma semana inteira para falar sobre o sono veio de uma criação já antiga da Organização Mundial de Saúde do Dia do Sono. O Dia do Sono foi sexta-feira, dia 19, né? 19 de março, sexta-feira, foi o Dia Mundial do Sono, então vários países falam sobre o sono saudável, a importância de dormir bem. O Brasil não contou conversa. Não só aqui tem o Dia Mundial do Sono, mas a gente faz logo uma semana inteira, a Semana do Sono, que serve para que a gente possa falar da importância de se dormir bem. E é uma coisa que nem precisaria, né? Dormir a gente já dorme desde pequenininho, mas infelizmente as pessoas não ligam muito para o sono. A gente vai para uma festa, a gente vai estudar, vai trabalhar e a gente sempre despreza o nosso sono, deixa para dormir depois, né? Deixa para dormir mais tarde, sendo que a gente sabe, várias pesquisas já mostram, várias pesquisas mostram que quando a gente dorme bem, a gente fica mais saudável, fica com o humor melhor, menos irritado, a gente fica com a imunidade mais forte. A gente tem falado tanto de Covid, de coronavírus, de vacinas. Pessoas que dormem bem têm as vacinas mais fortes. Falar da quantidade de sono necessária para cada ser humano, as pesquisas, as notícias vinculadas ao sono. Tudo isso é a tal da Semana do Sono que está acontecendo agora no Brasil e vai até a próxima sexta-feira. Sexta ou quinta? Dia 24? Acredito, na quinta, né? Quinta-feira, começa não? Sexta, vai até a próxima quinta. E antes da pergunta para a doutora Andressa Pinheiro, lembrar que nós já estamos com a live no ar, viu? Então, você coloca no Facebook assim, FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. Pronto. Você não só nos escuta na FM Padre Cícero, mas também você vai nos ver, vai assistir o programa todo na nossa live do Facebook FM Padre Cícero 104,5. Doutora Andressa Pinheiro, o que tem... Antigamente o odontólogo era tradicionalmente ou popularmente chamado dentista. Né? Dentista. Ainda hoje né? O que tem a ver a odontologia com ajuda para uma pessoa dormir bem? E o que significa protesista? Pronto. A odontologia, ela está aqui para ajudar no tratamento da doencinha que é chamada apneia obstrutiva do sono. Acredito que o Dr. José Péricles, no decorrer do programa, ele vai explicar melhor para vocês sobre essa doença. Que aí a gente está aqui para ajudar no tratamento com um aparelhozinho intraoral, que aí a gente instala para que consiga entrar mais ar na região da orofaringe e melhorar a respiração do paciente durante a noite.
E protesista, nós somos os pacientes que cuidamos geralmente de idosos, aqueles pacientes que precisam usar a prótese, que já perderam alguns dentes ou que já perderam todos os dentes. Então, a nossa área é mais para cuidar dos idosos mesmo. Ah, quer dizer que protesista vem de prótese, né? Isso, protesista sim. vem de prótese. Doutora Andressa, quanto tempo precisamos para ter uma boa noite de sono? Qual é o ideal de tempo de sono? Pronto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que não existe uma regra, que eu preciso dormir 8 horas, fulano precisa dormir 10 horas. Não existe uma regra. O sono ele é individual. Cada um vai ter a quantidade necessária para o seu bem-estar no outro dia, para que no outro dia se sinta descansado, não tenha sonolência, para que se sinta bem. Mas, segundo o estudo americano, existe uma média de sono por noite de acordo com a sua faixa etária. Por exemplo, os adultos devem dormir em média de 7 a 9 horas. Se eles dormirem menos de 6 horas ou acima de 11 horas, já pode ser considerado anormal. As crianças, elas já dormem um pouco mais, de 9 a 11 horas, e os idosos dormem menos, de 7 a 8 horas. E com isso, a gente pode observar que com o tempo, a gente vai dormindo cada vez menos. E isso é normal, é o ritmo biológico que vai diminuindo e a gente vai dormindo cada vez menos. Muito bem. Esse programa, Dicas de Saúde, ele fica gravado na live. Se não houver nenhum problema técnico, você poderá assistir em outro momento também. Poderá indicar para as outras pessoas que não estão sabendo do tema ou não acordaram ainda. Você pode dizer para as pessoas assistirem em um outro momento. E tem também nossas redes sociais. Nós temos o YouTube, tem os podcasts. Podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde, que fica gravado também o programa para você ouvir em outra época, em outro tempo. Tem também o site do radialista Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero. O Tony, ele tem um site chamado clubesintonia.com e tem um link Dicas de Saúde. Então ele disponibiliza 4 programas também em podcast. Entre o programa de hoje sai o mais antigo. Todo o tempo tem 4 programas Dicas de Saúde para você ouvir em outro momento, tá certo? Já tem um áudio, né? Vamos ouvir, já tem alguém querendo tirar alguma dúvida com os nossos convidados, vamos ouvir. Doutor, aqui é Argentina do Pontal da Serra, da Missão Velha. Doutor, eu não durmo de noite, eu só durmo se eu tomar assim clonazepam, mas agora eu não estou podendo mais tomar clonazepam, aí eu passo a noite acordada. Aí eu amanheço com muita dor de cabeça e muita moleza assim do corpo por causa do sono, que eu não durmo de noite. Aí se eu tomar outro remédio eu não me dou. Eu queria saber o que eu posso fazer, que a pessoa passar uma noite acordada, a noite todinha, da madrugada para de manhã, seja sempre muito dor de cabeça. E não tem, aí a pessoa fica assim, com aquela cabeça que parece que nunca dormiu, né? E eu queria saber o que eu posso fazer. Eu fico a noite todinha acordada, se eu não tomar ao menos uma banda desse comprimido. E eu quero deixar e não posso. Pronto, doutor José Péricles. Bom dia, querida. Essa é uma angústia que não só você passa, mas muita gente passa. 30 a 35% da população mundial, ou seja, a cada 10 pessoas, lembra agora de 10 amigas, 3 ou 4 sofrem de insônia hoje no mundo inteiro. Muita gente sofre com isso, não é só você. Sendo que existem insônias e insônias, nem toda insônia é igual, existem diferenças. Então pode ser importante você passar por uma avaliação médica, por algum médico que entenda dessa parte do sono, porque pode ser que seja algum hábito inadequado na hora de dormir, apesar do sono chegar de noite. Pouca gente sabe disso, mas tudo que a gente faz de dia influencia. Se o sono vai ser bom, se o sono vai ser ruim, se a gente facilita, se a gente dificulta a chegada do sono.
Pode ser que a pessoa tenha alguma doença clínica que justifica aquela insônia. Imagina se a nossa tireoide está produzindo muito hormônio, que é o hipertireoidismo. A pessoa fica agitada e acaba não tendo sono. Ou então se a pessoa possui alguma doença relacionada ao sono, como bruxismo, como apneia do sono, como insônia, como síndrome das pernas inquietas. Se essa doença não for detectada, a pessoa fica tomando remédio a vida toda e nunca se cura da doença e nunca melhora do sono. Então tem que ter cuidado com o remedinho, né, que usa todos os dias. Tem que perguntar para o médico que se é o remédio certo e investigar. Muito na medicina, né, na área da saúde, tem essa tal de investigação. Investigar é saber o que é que está acontecendo, fazer algum exame se for necessário, ir para o médico para perguntar. Então eu te aconselho a voltar para o médico que sempre te dá esse remedinho, perguntar para ele até quando você vai usar e quem sabe investigar para saber de onde é que está vindo essa sua insônia. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o José Amberg e estamos entrevistando o médico e a dentista do sono, Dr. José Péricles e a doutora Andresa Pinheiro. Nós estamos na Semana do Sono, do dia 18 até o dia 24, Semana do Sono no Brasil, e eles vieram falar sobre dormir bem, né? Dormir com facilidade ou ter uma restauração boa para que no outro dia estejamos fortes, firmes, com energia, com coragem, disposição. Isso é muito importante, dormir bem. Está conosco na live várias pessoas, como a Marlene Almeida, Socorro Ribeiro, Sônia Araújo. Bom dia também para vocês, viu? Também a Cecília Bezerra, bom dia. Ela disse que é tema interessante e importante, é uma aula riquíssima em informações. Gratidão, obrigado, Cecília. E o Cícero Nascimento, ele faz uma pergunta, fugindo um pouco do tema, mas como a doutora Andresa é uma odontóloga, né? Pode ser que ela queira participar dessa resposta, porque a gente costuma dizer que muitas doenças entram pela boca, né? Muitas doenças entram pela mucosa oral e aí vai para as vias respiratórias. É o Cícero Nascimento, ele diz assim: vocês profissionais de saúde vão deixar de usar máscara na rua porque foi revogado o uso de máscara? Só usar quem quer, não é perigoso, principalmente para os idosos, sem usar máscaras ao ar livre. Ninguém dorme bem depois desse vírus, porque se pegar com o ar é muito ruim. De fato, Cícero, minha opinião é que se você tem alguma doença, você deveria continuar usando máscara. Em ambientes fechados, a Secretaria de Saúde do Estado e o decreto do governador ainda não tirou as máscaras, viu? É só em ambiente aberto a partir de amanhã. Não é mais obrigatório o uso de máscara. E ambientes fechados, todos os ambientes fechados, continua obrigatório o uso de máscara. E o fato de não ser obrigatório em ambiente aberto não quer dizer que você é proibido de usar, não. Você pode usar, eu posso usar, podemos usar, é uma prevenção a mais e essa é a minha opinião. Doutora Andresa, tem algo a acrescentar? Eu concordo com o senhor, doutor Péricles. Eu acredito que o governador, né, com o decreto, ele deixou com que a gente decidisse se usaria ou não em lugares abertos a máscara. Mas se você não se sente confortável, não se sente seguro, continue fazendo sua parte, use a máscara. E lembrando que em lugares fechados, continuamos usando a máscara. Muito bem, é a doutora Andresa Pinheiro, dentista do sono. E o doutor José Péricles, médico do sono. Ele também é psiquiatra. Então você pode fazer pergunta pelo 3512-2000, está chegando as perguntas. Vamos ver aqui, essa daqui. Daqui a pouco é a pergunta para a doutora Andresa. Doutor José Péricles, quais as principais causas de uma pessoa perder a facilidade de dormir bem? Então, isso é uma pergunta que vale R$1 milhão, né? Por que eu durmo mal, né? Tanta gente dormindo mal e a gente sempre fica perguntando o que está acontecendo. Tem gente que descobre que café faz mal, para de tomar café de noite
para ver se volta a dormir bem, ainda assim não volta. Tem gente que descobre que se cochilar de dia, atrapalha o sono, e é verdade. Cochilar de dia faz parte disso tudo. A gente não deveria cochilar tanto para poder dormir só de noite. Isso daí faz parte de hábitos mais adequados para o sono chegar. A gente tem um quarto bom, a gente não cochilar tanto durante o dia. Sendo que não só isso faz a pessoa dormir bem ou dormir mal. Do mesmo jeito que o nosso pulmão adoece, o estômago adoece, o nosso sono ele também pode ficar doentinho. Existem algumas doenças vinculadas ao sono, a gente vai poder falar hoje um pouquinho mais sobre isso. A mais conhecida delas é a insônia, a gente até já falou, né, com uma amiga que ligou para cá. A insônia é a mais importante, é a mais conhecida, mas tem outras doenças. Existem doenças clínicas também que causam insônia. A gente falou do hipertiroidismo, mas existem também doenças que causam dores. Artrite, a pessoa não dorme tão bem, fica com muita dor. Fibromialgia, quem tem fibromialgia sabe disso. A pessoa tenta deitar de noite e não consegue dormir e acha que está com insônia. Às vezes não é. Às vezes é a própria fibromialgia ou doenças que causam dores que vai causar insônia. Anemia, outra doença super comum que muita gente tem, que também causa insônia. E um detalhe, remédio. Quase todo mundo toma algum remedinho, seja para dor, seja para pressão alta, seja para diabetes, e esse remédio pode estar dificultando o seu sono. Então, olha o tanto de coisa que causa insônia. Não existe uma coisa só, não existe uma fórmula mágica. O ideal é que quando você notar que está dormindo mal, procurar ajuda médica ou de algum profissional de saúde que saiba de sono, porque não é só o médico, dentista do sono, como a gente tem hoje, a doutora Andressa, fisioterapeuta do sono, psicólogo do sono, tem vários especialistas que gostam tanto de sono que ficam estudando só isso. Então é importante você procurar ajuda para descobrir de onde é que está vindo o seu sono ruim. Muito bem, o médico e a dentista do sono. Dentista do sono, doutora Andressa Pinheiro, e o doutor José Péricles é o médico do sono, psiquiatra. Josenberg, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta, tem perguntas para a doutora Andressa, já aqui na agulha, mas vamos aos nossos anunciantes. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, o tema de hoje, Semana do Sono, sono de qualidade, mente sã, mundo feliz, porque dormir bem é muito importante. É até um investimento para um envelhecimento com saúde. Estamos com o Dr. José Péricles, ele é psiquiatra e médico do sono. E a doutora Andressa Pinheiro, ela é protesista, odontóloga, dentista do sono. E ela vai responder uma coisa agora, saindo um pouquinho da área do sono para a área de odontologia. A ouvinte quer saber, doutora, não sei porquê, mas tem um dente chamado dentiqueiro, o dentiqueiro, famoso dentiqueiro, siso, e passa o dia bem e só dói de noite. O que seria esse problema dele só doer à noite? É a Cleide de Barbalha. Olá, Cleide. Como o doutor Péricles falou, o dentiqueiro é o famoso siso, né? Que é o terceiro molar, o dente que fica lá atrás. Primeiro, eu acredito que a gente deveria ver clinicamente, você deveria procurar um dentista para ele ver clinicamente o que está acontecendo. A gente tem várias possibilidades para chegar num diagnóstico, para entender e assim poder tratar. Pode ser que ele esteja com uma cárie, pode ser que quando você deita, os fluidos, porque dentro do dente, a gente tem alguns fluidos. A gente tem como se fossem alguns líquidos. E aí, às vezes, quando a gente deita, que a gente tem um probleminha nesse dente, esses fluidos começam a se movimentar, causando pressão e dor. Então, Cleide, eu só vou poder te ajudar se eu vir isso clinicamente. Então, eu te indico que você procure um dentista para que ele faça uma avaliação e assim você possa tratar essa dor, tá certo? Hoje assunto Semana do Sono, então vamos voltar para esse assunto. Doutora Andressa Pinheiro, odontóloga, dentista do sono. O doutor José Péricles falou sobre diversas causas de não dormir bem. Como fazer para regularizar o sono de alguém?
Essa pergunta é muito interessante. Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela nos orienta para que a gente tenha algumas atitudes, que a gente faça algumas coisas antes de dormir ou durante o dia. Se vocês tivessem, eu acredito que vocês ouviram o Dr. José Péricles falando que a gente começa a dormir bem durante o dia. A gente tem atitudes durante o dia para conseguir dormir bem à noite. E algumas dessas atitudes que a OMS orienta para a gente seria evitar café 6 horas antes de dormir, seria evitar a luz do celular quando estiver deitado na hora de dormir, ficar com o quarto mais escuro, evitar a luz da televisão, ficar na cama deitado apenas para dormir, não mexendo no celular. Caso não consiga dormir, levantar, manter o quarto confortável, ficar evitando de ficar olhando a hora constantemente. Essas atitudes, elas vão lhe ajudar a ter um sono melhor, a ter uma noite de sono melhor. Muito bem, então são medidas simples, medidas que, se adotadas, vai provavelmente melhorar o sono das pessoas. Mas às vezes as pessoas dizem, até alguém orientou essa higiene de sono, e as pessoas dizem que segue, ninguém nem sabe se segue realmente, mas dizem que segue, e mesmo assim não melhoraram. Quando não funciona essa higiene de sono, doutor José Péricles? Será que é insônia mesmo? Será que é porque tem outros problemas? Como funciona essa doença insônia? Isso. Muita gente pensa, né, que para dormir bem, essas medidas é a única coisa que existe. A gente sabe que não, apesar de que essas medidas são importantes. A higiene do sono, como a doutora Andressa Piero falou. É como se fosse o primeiro passo. Uma pessoa que está dormindo mal, que está bebendo café de noite, né, que passa o dia deitado, o negócio não está muito bom. Mas para você que tentou regularizar, trocou sua cama, colocou um ventiladorzinho, um ar-condicionado, não sei, ainda assim está dormindo mal, pode ser que realmente seja a famosa insônia, um dos distúrbios do sono mais prevalentes do mundo. 30 a 35% da população mundial se queixa de alguma coisa do sono, mas insônia é cerca de 10% da população do mundo todo. A cada 10 pessoas tem uma que está com insônia hoje. Às vezes nem sabe, fica tomando chá, fica tentando fazer alguma coisa e nada de regularizar o sono pela insônia. Para ter insônia, a pessoa precisa ter 3 coisas. Primeira das coisas, tem que ter, claro, uma dificuldade de dormir. A maioria da população pensa que insônia é só aquela dificuldade de pegar no sono. Isso é um tipo de insônia, a gente chama de insônia inicial. Mas tem 2 tipos de insônia que muita gente não conhece. Tem um tipo que a gente chama de insônia de manutenção. Insônia de manutenção é aquela pessoa que até dorme ligeiro, mas fica se acordando a noite toda. Acorda 4, 5, 6, 7 vezes de madrugada, às vezes para fazer xixi, às vezes acorda natural. Fica se acordando a madrugada inteira, no outro dia está cansado. E existe um terceiro tipo de insônia, que é a insônia do tipo despertar precoce. É aquela pessoa que até começa a dormir, até dorme a noite toda, mas quando é muito cedo já está se acordando, 2 da manhã e não volta a dormir, 3 da manhã e não volta a dormir. Tem gente que não sabe que isso é insônia, mas isso é insônia. Então são 3 tipos de insônia: insônia inicial, insônia de manutenção e insônia do tipo despertar precoce. Mas não adianta de nada a pessoa ter dificuldade de dormir se no outro dia a pessoa está bem, está fazendo tudo e tudo mais, e isso não acontece. A pessoa que sofre de insônia, ela tem sintomas diurnos, queixas diurnas por causa do sono ruim de noite. Então, no outro dia, a pessoa fica mais irritado, responde às pessoas da família, do trabalho com mais raiva, não consegue se concentrar direito, fica com falta de atenção, fica com a memória ruim por ter dormido mal por muitas e muitas noites, fica ansioso, fica com tensão muscular. Ou seja, a pessoa sofre, todo mundo já teve uma noite de insônia. Como é que a gente fica no outro dia, né? Imagina a pessoa dormindo mal vários e vários e vários meses. Então a pessoa não fica bem. Parece até mesmo uma depressão. Como eu sou psiquiatra, muitas pessoas marcam consulta pensando que é depressão, pensando que é transtorno de ansiedade, mas na verdade é insônia, está dormindo mal há tanto tempo. Então precisa ter 3 coisas: dificuldade de dormir, a gente já falou, sintoma diurno, e a última coisa, precisa ter hábitos adequados para dormir, que foi o que a gente falou.
tem que ter uma cama boa, um quarto arejado, não pode ter barulho, televisão desligada, tem muita gente que só dorme com televisão ligada. Tudo isso tem que ter. Há mais de 3 meses, a gente considera insônia crônica. Hoje, Semana do Sono, hoje dicas sobre dormir bem. Estamos com o Dr. José Péricles, médico do sono, e a doutora Andressa Pinheiro, dentista do sono. Está conosco na live a Andréa Pinheiro. Olá, Andréa. Bom dia. E a Osana Ribeiro, ela deseja bom dia para a gente, diz que o dia está bom, deseja também bom dia para o seu filho e sua nora. Bom dia a todos, parabéns pelo brilhante programa. Obrigado, Osana Ribeiro. Doutora Andressa Pinheiro, bruxismo é ranger os dentes. Isso parece que atrapalha também o sono. Não é mesmo? O bruxismo é ranger dentes mesmo? Isso. O bruxismo é uma doença, né? Que geralmente ela acomete o paciente à noite. É quando o paciente ele fica rangendo os dentes. É uma doença multifatorial. Geralmente ela está associada com algum probleminha do sistema nervoso central, associada a algum estresse, a alguma ansiedade. E ela acaba atrapalhando o sono porque o paciente acorda com o ranger dos dentes. E a gente descobre que o paciente está com bruxismo porque o companheiro, um colega de quarto, acaba comentando que o paciente tem esse ranger dos dentes durante a noite. Tem tratamento para esse bruxismo? Tem. O tratamento do bruxismo, a gente primeiro precisa conversar com o paciente para entender por que aquilo está acontecendo, para ver se tem outro fator. É um fator social, para ver se tem um fator de ansiedade, de algum estresse. E aí a gente faz um tratamento conjunto com algum colega, seja com psiquiatra, seja com um psicólogo. E também a gente faz uso das plaquinhas miorrelaxantes. O paciente, geralmente, no bruxismo, ele tem queixas de dor na musculatura, nessa região da bochecha, dor de cabeça, dor no pescoço. Então, dependendo também da quantidade de dor e da queixa do paciente, a gente começa o tratamento com relaxante muscular, para que tenha essa melhora com a plaquinha e com algum colega, caso a gente entenda que aquele bruxismo tem um fator social também na doença. Ah, muito bem. Então, tem tratamento. Semana do sono. Como é importante, né? Dormir bem. Semana do sono, dicas de saúde da sua FM Padre Cícero. Você pode participar, viu? 3512-2000 é o telefone que você liga, tira suas dúvidas, como estão fazendo. Já temos mais 2 áudios de perguntas para os nossos convidados que vieram falar sobre esses problemas relacionados ao sono. Então vamos ouvir o primeiro áudio, Josianberg, a pergunta de ouvinte. Bom dia, sou Socorro aqui de Crato. Tem um sobrinho meu que está internado com panqueatite. Isso é o que vem a ser, doutor? Isso também fugiu do tema, né? Bom, nós temos um órgão muito importante que ninguém pode viver sem ele, chamado pâncreas. Esse órgão ele fica por trás do estômago. A pancreatite, a palavra it, ou o termo it, significa inflamação. Pancreatite significa pâncreas inflamado. Existem várias causas para o pâncreas inflamar. A causa mais frequente, pedras na vesícula. As pedras saem da vesícula, entope a saída do suco pancreático, o pâncreas inflama, dói muito. E às vezes, uma doença grave. Outras vezes não, viu? A maioria dos casos de pancreatite aguda, a pessoa sai muito bem e recupera totalmente, quando a causa é cálculo na vesícula. Só que depois tem que operar a vesícula e jogar essa vesícula fora. Porque uma vesícula que tem pedra, ela não serve mais não, ela ficou doente. A segunda causa mais frequente de pancreatite é bebida alcoólica, álcool. Seja o álcool que for, cachaça, uísque, vinho, cerveja, é mais complicado, porque se a pessoa continuar bebendo, ela vai cronificar, pancreatite crônica.
é bem mais grave. Tem outras causas, como por exemplo o aumento do triglicerídeo, mas a principal causa mesmo é pedra na vesícula e a segunda mais frequente é bebida alcoólica. Como eu falei, a maioria dos casos a pessoa sai muito bem do hospital, desde que não volta a beber e desde que opera a vesícula, se for pedra, a pessoa fica bom. Agora, se continuar bebendo, complica. Muita gente morre de pancreatite, sim, é verdade. Vamos para o outro áudio, pode ser que seja agora da parte do sono. Bom dia, sou Socorro aqui de Crato. Doutor, o que é a apneia do sono? Sim, agora sim, algo relacionado ao sono. Quem responde? Então, a apneia do sono é uma doença até pouco conhecida, eu consideraria, mas que é muito prevalente e muita gente tem. Algumas pesquisas são feitas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, talvez porque o brasileiro, infelizmente, tem ficado cada vez mais sedentário, não quer muito mais saber de jogar bola, de tomar banho de sol, a gente acaba tendo um aumento da prevalência, né, da quantidade de pessoas que sofrem de apneia do sono. Cerca de 30% da população brasileira tem apneia. E o que é a apneia? A gente pode ver a apneia como uma doença e a gente pode ver a apneia durante o sono de uma pessoa só. Durante o sono de uma pessoa só, já deve ter acontecido de você estar ali dormindo com uma pessoa, sua mãe, seu pai, seu esposo, e ele tem uma parada assim na respiração. Ele está respirando e ele faz algum barulho, como se ele tivesse parado de respirar. Então, isso daí é um evento de apneia. Tem gente que pensa que tem apneia só porque uma ou outra vez teve realmente essa sensação de falta de ar ou de ficar engasgado. Isso tudo, a falta de ar, por mais de 10 segundos, é um momentozinho de apneia. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem a doença apneia. A doença apneia é um pouquinho mais grave. A pessoa tem esses eventozinhos de falta de ar, de engasgo, né, de prender o ar com muita frequência. Quase todo dia a pessoa tem alguma coisa nesse sentido. Então imagina uma pessoa que está parando de respirar todo dia. Todo dia para de respirar quando está dormindo, né? Isso não é acordado, quando está dormindo, várias e várias e várias vezes durante a noite. No outro dia a pessoa não teve um sono bom. A pessoa acorda, mas acorda meio cansado, acorda com sono, acorda meio irritado. Essa doença pode ser acompanhada ou não. Já vi pessoas que não tinham os roncos. Roncar não é tão normal assim como antigamente se pensava. Então, além da sonolência, além desses momentos que a pessoa acorda engasgado de madrugada, a pessoa ainda ronca, tem um ronco ou muito alto ou um ronco um pouquinho baixo. Então, pode acontecer ou não nos pacientes. Quando o paciente tem toda essa sintomatologia, tem sonolência, tem essa irritaçãozinha no outro dia, tem esses engasgos, pode ou não pode ter o ronco, a pessoa procura o médico e o médico pede um exame. Existe um exame do sono. O nome desse exame se chama polissonografia, é um nome bem difícil. Polissonografia quer dizer que a pessoa vai dormir com alguns aparelhos no corpo, a pessoa consegue dormir, tem muita gente que acha que não vai conseguir dormir, mas consegue dormir com vários aparelhos no corpo para saber o que está acontecendo com o meu sono, por que eu ronco tanto, por que no outro dia, mesmo eu dormindo, eu fico com sono. O normal é a gente dormir e no outro dia está descansado, né? Mas aí faz o exame e descobre que a pessoa ficou parando de respirar a madrugada inteira. Aí sim é que chega a doença. O nome da doença é apneia obstrutiva do sono. É uma doença potencialmente grave, pode levar pessoas a ter pressão alta, até mesmo problemas graves no coração, como infarto e até mesmo AVC, o famoso derrame cerebral. Então, é uma doença que não causa na mesma hora. São anos e anos de doença, que é fator de risco, né? É um fator independente de gerar maior chance de ter essas pressões, né, no coração diferente, pelo fato da pessoa não estar descansando. Ora, se à noite era um lugar para a gente descansar, ficar tranquilo, mas eu fico parando de respirar o tempo todo, o nosso coração estranha. Então, às vezes, o coração de um paciente que tem apneia é um pouquinho mais sofrido, depois de anos e anos e anos de doença. Então, essa é a apneia do sono, muito frequente, principalmente nos homens, viu? A cada 3 homens, 1 tem apneia. Nas mulheres, também é frequente, a cada 4 mulheres, no Brasil, 26% possui a apneia do sono. Só que é uma doença ainda pouco conhecida. Pouca gente sabe que isso existe. Daí a importância da gente falar aqui no rádio, a gente conversar
na nossa família, que a apneia do sono é importante, sonolência, sentir sono no outro dia não é normal, sentir ronco, principalmente um ronco alto, não é normal, e a gente procurar o médico, fazer esse exame para saber se tem ou não tem essa doença, né, chamada apneia obstrutiva do sono. É o Dicas de Saúde hoje falando sobre dormir bem. A excelência de uma noite de sono faz a diferença toda para a vida, né? Para a qualidade de vida. Doutora Andressa, os aparelhos que coloca, é na boca, né? Ele não pode machucar dentes, gengiva, o CPAP, né? Para a apneia do sono. Fala um pouco sobre esses aparelhos que coloca para tratamento da apneia do sono. O tratamento de apneia do sono, ele é feito tanto com CPAP quanto com aparelhos intraorais. O CPAP, ele é uma maquinazinha que você compra, faz o uso da máscara e aí você tem uma pressão positiva de ar entrando na garganta que facilita a entrada de ar e assim melhora a sua apneia obstrutiva do sono. Já o aparelho intraoral, ele é um aparelho construído, ele é individualizado, ele é feito especialmente para você com a dentista. Ele é um aparelhozinho que ele pode ser feito em resina e pode ser feito em acrílico. E a gente tem algumas indicações e contraindicações. Precisa fazer uma avaliação clínica para observar a estrutura dentária. Geralmente não se usa em aparelho em pacientes que não tem uma quantidade necessária de dentes, porque a gente precisa de uma estrutura dentária para que o aparelho consiga ficar ali na boca durante o sono. Em pacientes edêntulos, que são pacientes que não têm dente, a gente faz o uso do aparelho. É um pouquinho mais difícil, mas a gente faz. Esses pacientes que não têm dente, a gente usa um material diferente e aí não machuca. O certo é que não machuque a mucosa. E aí o aparelho a gente coloca ele vai levar a sua mandíbula para frente, a mandíbula do paciente, que a mandíbula é essa região do queixo para frente, para que a gente consiga liberar espaço na região de orofaringe, porque quando a gente tem apneia, essa região ela fecha. E aí o ar não consegue passar, por isso que a gente tem a zoada do ronco e o paciente acorda, porque não consegue passar ar nessa região. E aí com o aparelho a gente consegue aumentar esse espaço para que o ar consiga passar normalmente. Muito bem. Conosco na live, muita gente. Quero agradecer a todos que estão participando, só desejando bom dia ou fazendo perguntas, como a Dodes do Crato, minha amiga Dodes, do SCC, das antigas, hein, Dodes? Maria Rodrigues do Nascimento, Maria Socorro de Melo, Cícero Nascimento, Maria Rodrigues, já falei, Gilda Marques, todos desejando bom dia para vocês também. Em relação, deixa eu ver aqui, a Dodes, ela diz, esse programa sempre foi ótimo, mas hoje está magnífico. Família abençoada, parabéns, bom dia a todos. Obrigado, Dodes. A Maria Rodrigues, ela diz, bom dia, doutor Pérez, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Obrigado, Maria Rodrigues. E o Cícero Nascimento, ele pergunta assim, doutor José Pérez, é verdade ou mito que ouvir músicas de qualidade melhora a qualidade do sono? É verdade. Principalmente se for uma música realmente boa, né? Então, a gente pode se condicionar. Não pode ser um rock pauleira, não. Né? Um forrozão, né? Um forrozão pesado deixa para de dia, né? Mas o que acontece? Existe uma coisinha que quem gosta de falar, e quem fala até melhor do que isso, são os psicólogos. A gente chama isso de condicionamento. Não sabe quem tem cachorrinho, sabe muito bem disso, cachorrinho, gatinho. Não sabe quando a gente abre a porta, que eles já sabem que é a gente. Ou então que a gente balança o pacotinho de ração e o cachorrinho já fica salivando, né? Já sabe que é a comida, né? Isso daí é o condicionamento. O cachorrinho viu você balançando o saquinho de ração e toda vez que você balança, já chega a gratificação que para ele é o petisco, né? A comidinha. Do mesmo jeito é o ser humano. O ser humano não é muito diferente, não. Então, quando a gente escuta aquela música que a gente gosta, se a gente escutar ela só de noite, porque tem gente que assiste música, escuta música o dia todo, isso daí não vale. Mas se for aquela música só de noite, aquela música tranquila, quando você vai baixando
né, a luz, você toma um banhozinho morno, você liga o ventilador, parece que nossa cabeça, opa, chegou aquela música do sono, daqui a pouco eu vou pegar no sono. Isso daí se chama condicionamento. Claro que não é da noite pro dia. A pessoa está com insônia, vou colocar uma música aqui para eu dormir, porque eu ouvi o doutor falando no rádio. Isso não vai acontecer. É um treinamento. Então a pessoa coloca a musiquinha calma num dia, não vai funcionar. Coloca a musiquinha calma no outro dia, pode ser que funcione. Se a pessoa ficar repetindo todas as noites uma musicazinha calma, apenas na hora de dormir, pode ser que nossa cabeça fique condicionada. Escutou a música, quer dizer que está na hora de dormir. E não é só isso não. Uma preparação para dormir é importante. Então tem gente que fica, muita gente fica fazendo assim, né? Deita quando chega do trabalho, cansado. Aí passa o dia deitado, passa a noite deitado, assiste o Jornal Nacional, assiste a novela, assiste Netflix, mexe no celular, vê as fofocas do Instagram, aí quando pensa que não, vou dormir. Aí quando tenta dormir não consegue, ora, passou a noite todinha deitado. Aí quando quer dormir não consegue, a pessoa às vezes não consegue, porque não fez uma preparação para o sono. Então o legal é você se preparar. Vai desligando o celular 1 hora antes, vai desligando a novela, vai tomar um banhozinho morno, se quiser colocar uma musiquinha, ou se quiser tomar uma aguinha, vai fazendo uma preparação para a cabeça saber que já já o sono está chegando. Olha aí, dormir bem, dicas do médico e da dentista do sono. Vamos para mais um bloco, Josianberg, de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para os nossos convidados. Dicas de saúde, Semana do Sono. Estou aqui com o médico do sono, o psiquiatra Dr. José Péricles, e com a dentista do sono, a odontóloga doutora Andressa Pinheiro. Eles estão falando sobre sono, boa qualidade de sono, que significa boa qualidade de vida e todos os problemas relacionados a uma má noite de sono, problemas inclusive às vezes bem graves, que podem atingir até o sistema cardiovascular, coração e cérebro. Então é muito importante. Doutora Andressa Pinheiro, você já foi na Vila Miragem? Já, Pronto. A família do meu pai é de lá. Pronto, a Maria Socorro de Melo dá um alô especial, que diz que esse programa está recheado de um casal maravilhoso, e para falar que conheço muito a Andressa e o pai dela, Cacá Botelho. Sou Elaine Rodrigues, da Vila Miragem. Obrigada, Socorro. E a Cecília Bezerra, ela diz assim, gostaria de saber, doutora Andressa, acho que ela não ouviu a explicação, ela quer saber qual a quantidade ideal de horas de sono. Ela dorme entre 6 a 8 horas. Bom, a quantidade ideal de horas de sono é a quantidade que você se sinta bem no outro dia, que você consiga acordar sem sonolência, que você consiga acordar com a sensação de que tenha descansado à noite, que dormiu bem. É quando você acorda sem precisar do uso do despertador. Geralmente a gente tira o despertador no final de semana. Então, no final de semana, nas férias, você tira o despertador, você consegue cronometrar melhor o seu tempo ideal de sono, porque você dorme, aí você acorda sem despertador e conta mais ou menos quantas horas de sono você dormiu e se sentiu descansado no outro dia. Não existe uma regra individual. Existe um estudo que ele orienta que a maioria das pessoas, ou uma quantidade significativa de adultos, devem dormir entre 9 e 10 horas. Muito bem. O doutor José Péricles pode nos dar, assim, formas gerais? Eu sei que deve ser individualizado o tratamento da insônia crônica, mas tem linhas de tratamento? Como é feito esse tratamento de uma insônia antiga que prejudica a vida da pessoa há muito tempo? Isso. Pessoas que estão dormindo mal, seja para começar a dormir, seja para dormir a noite inteira, que é o tipo de insônia manutenção. Ou seja, o terceiro tipo menos conhecido, que é a insônia de despertar precoce, isso há mais de 3 meses, né? Pode ter insônia crônica, e é uma doença que cronifica, né? Que fica crônica com muita facilidade.
Eu confesso que eu pego pacientes que é muito graves, que estão dormindo mal há mais de 1 ano, mais de 2 anos, mais de 5 anos dormindo mal, seja tomando remédio, seja sem tomar, e muitas pessoas sofrendo com sono. Mas existe sim tratamento para insônia crônica. Muita gente não sabe, mas o tratamento ideal a gente chama na medicina de padrão ouro. O padrão ouro para o tratamento da insônia não é remédio. Por incrível que pareça, apesar de muito médico passar remédio, muita gente tomar remédio para dormir, mas o tratamento principal não é com remédio, e sim com um tipo de terapia, com um tipo de tratamento que a gente chama de TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Na TCCI é um conjunto de técnicas, de conjunto de tratamentos que alguns psicólogos vão propor para o paciente para que ele volte a dormir bem, até mesmo sem remédio. Eu já vi muitos pacientes melhorando muito com essa tal de TCCI. Só tem um problema, 2 na verdade. Um é o custo. Infelizmente o SUS não disponibiliza desse tipo de tratamento seguro, o melhor que existe no mundo inteiro, padrão ouro, para as pessoas, né, gratuitamente pelo SUS. O segundo problema, mesmo se fosse particular, aqui na nossa região do Cariri, não tem nenhum psicólogo que tenha habilitação, fez um curso externo apenas para o tratamento da TCCI. Então, às vezes, a gente precisa de psicólogos de fora do Cariri, de fora do Ceará, para que faça esse tipo de tratamento. Eu estou aqui na região, voltei para cá, acredito que há mais ou menos uns 3 anos, tenho conversado com alguns psicólogos, infelizmente nenhum deles ainda quis entrar nessa área da psicologia do sono. Então, esse é o primeiro fato. Então, quando a gente não tem acesso a esse melhor tratamento que é a TCCI, aí sim a gente vai para remédio, sendo que os tarja preta, os famosos tarja preta, não são recomendados. Não eram para a gente tomar tarja preta para insônia crônica. Não é recomendado nem aqui no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos é recomendado esse tipo de tratamento com tarja preta, porque existem remédios melhores, remédios que não causam vício, remédios que não causam dependência, remédios que não engordam e remédios que a pessoa não precisa tomar a vida inteira. Às vezes quem toma um tarja preta toma praticamente a vida toda, não consegue nem parar, fica preso ao remédio. Outros medicamentos não, são seguros, não engordam, não causam dependência. A pessoa toma por um tempo, volta a dormir bem e daqui a pouco não precisa mais. Então é importante a gente pedir ajuda ou para um médico do sono, que seria o ideal, mas se você não tem acesso a um médico do sono, que você vá atrás de algum médico, algum profissional de saúde que entenda de sono, que lhe ajude nisso, que ele saiba, que ele estude, que ele faça parte de algum grupo de estudos do sono, para que ele possa lhe ajudar. Ou para você fazer esse tratamento padrão ouro, que se chama de TCCI, ou que você faça uso de algum medicamento que seja seguro, que você volte a dormir bem e daqui a pouco não mais precise. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, assunto hoje, Semana do Sono. Aquele ouvinte preocupado com a flexibilização das máscaras, pessoal pensando que a doença Covid acabou e não acabou. Eu estava até lendo aqui um artigo, viu, ouvinte, sobre os países que acabaram com as restrições contra a Covid. Alemanha, Áustria, Reino Unido, China, Coreia do Sul. Já teve país que voltou, viu, a doença. A China está com muitos casos novamente, não tinha casos há um tempão, não tinha mortes há um tempão, voltou a ter. E essas medidas de deixar de lado máscara voltaram, viu? Agora de novo usando máscara, principalmente em ambiente fechado. Então, às vezes é precoce mesmo você... Tudo bem para não atrapalhar o comércio, eu concordo, mas você... impedir que as pessoas tenham cuidados, isso não existe, né? As pessoas que... Eu tinha um amigo que ele dizia que ele tinha problema de garganta direto. Aí ia no otorrino e não melhorava. Aí o otorrino mandou ele pro gastro, por isso que ele veio para mim. Aí eu também tratei refluxo, ele melhorou, mas pouco, né? Continuava tendo crises de garganta. Aí ele chegou lá no consultório para consultar de outra coisa. Aí eu perguntei, e como é que tá a sua garganta? Ele, nesse negócio de máscara, tá 2 anos que eu tô bom. Muita gente. Já pensou? Quer dizer, se tá usando máscara em ambiente, principalmente ambiente fechado ou perto das pessoas, você tá fazendo bem a si e aos outros. Então, continuar, né?
porque não acabou não, a Covid-19. Nós vamos ter que conviver com essa doença por ainda muitos anos. E vacina todo ano, sem dúvida, certeza. Então vamos ter cuidado. Bom, temos áudios, né? Perguntas em forma de áudio. Vamos ouvir o primeiro áudio, Josenberg, de pergunta. Bom dia, doutor. Aqui é Socorro do Juazeiro, João Cabral. Eu já fui o médico disse que eu tenho bruxismo. O meu queimogênito se gastou, com tudo pequenininho. Eu quero fazer um prótese. Aí um disse, arranca, outro disse, não, restaurar. Eu vou restaurar, mas vai dar certo. Aí quer saber assim, o que a doutora acha? Se eu ou distrai ou restaura. Eles dói, porque assim, é sensível demais. É sensível o vento, qualquer coisa que eu como já fica doído, eu não posso comer. Até uma saladinha que eu fizer tão pequenininho de ginásio já fica doído dentro. Aí eu não sei o que é que eu faço. Se manda extrair, eu restauro. Legal, Socorro. É uma pergunta muito interessante. Mas, para eu poder te responder com total certeza, eu precisaria observar clinicamente. Se você já tem uma sensibilidade, é sinal que o desgaste ele já foi grande o suficiente para que seu dente ficasse bem pequenininho e assim você tivesse essa sensibilidade. Ele ser pequeno não quer dizer que você precisa tirar o seu dente. A gente pode restaurar, aí acompanha para ver se as restaurações conseguem ficar no lugar, porque pode ser que elas caiam por causa do bruxismo. Você tem que tratar o bruxismo. Quando o bruxismo estiver tratado, você descobrir a causa do bruxismo, você estiver usando a plaquinha, você melhorar seus hábitos, até da higiene do sono, porque isso também influencia no bruxismo, a higiene do sono, que são aqueles hábitos que eu falei no começo. Não tomar café perto da hora de dormir, não mexer no celular. Se você fizer toda essa parte, o bruxismo estiver controlado, aí a gente pode pensar na possibilidade de restaurar, acompanhar e caso a restauração fique no lugar, acredito que vai até melhorar a sua sensibilidade. Muito bem, então estamos sabendo tudo, né, sobre sono e os fatores relacionados ao sono, bruxismo. E uma coisa que não falaram ainda bem, mas podem falar agora, é sobre roncos. Os roncos também podem atrapalhar o sono, Dr. José Péricles? Isso, o ronco atrapalha não só o sono da pessoa, e talvez até pouco, mas mais para quem está do lado, né? Muitas esposas, né, reclamam do ronco do marido, Vizinhos. do ronco do namorado, os filhos, né? Quem ronca, às vezes se reclama, a pessoa às vezes acorda engasgado, às vezes acorda com o próprio ronco, né? Isso já aconteceu com muitas pessoas, mas às vezes quem ronca nem sabe que ronca e às vezes nem acredita. Eu pego muitos pacientes que dizem, olha, meu marido disse que eu ronco. Aí eu já falo logo, se ele diz é porque é verdade, ele não ia estar mentindo dizendo que você ronca, né? Tem pessoas que não acreditam ao ponto, e hoje com o celular, pede para gravar. O marido grava a esposa grava o marido para a pessoa acreditar. É como se fosse uma ofensa a pessoa roncar, sendo que roncar pode acontecer com qualquer pessoa, às vezes até com quem não ronca todo dia. Quando a pessoa está mais cansada, é mais fácil de roncar. A musculatura da garganta, ela fica mais frouxinha naqueles dias que a gente está mais cansado. Isso acontece também quando a gente ingere bebida alcoólica. Muita gente sabe disso, quando a pessoa vai, né, para alguma festinha, bebe um pouquinho, às vezes ronca daquela noite. Tudo isso é completamente normal. A gente fica com a garganta um pouquinho mais frouxinha, o ar, a gente respira pelo nariz, ou então pela boca, e o ar não passa pela garganta direito, é por isso que a gente ronca. O ronco nada mais é do que o ruído, o barulho da tentativa do ar passar por uma garganta fechada. A garganta está fechada. Se a gente ronca uma outra vez, é bobagem, isso daí não quer dizer muita coisa. Agora, se o ronco é frequente, se você ronca todas as semanas, é bom investigar. Existem várias causas por ronco. Boa parte delas pode estar dentro do nariz. Às vezes a gente tem o nariz pequenininho, às vezes a gente tem o nariz que tem alguma bolinha, algum pólipo. A gente pode ter o desvio de septo muito conhecido, a gente pode ter doenças no nariz, como a rinite alérgica, e tudo isso fazer a gente roncar.
Existem pessoas que podem ter problema, não no nariz, mas na boca, a língua muito grande, a garganta com algum tipo de probleminha. E existem pessoas que têm, o que a gente conversou antes, a apneia do sono. A apneia do sono acontece se tiver o nariz bom, se tiver o nariz ruim, se tiver a boca boa, se tiver não tiver, porque a apneia do sono é uma doença de garganta. A garganta de uma pessoa que tem apneia é uma garganta um pouquinho mais frouxinha, um pouquinho mais fraquinha. E aí, quando a pessoa vai dormir à noite, a pessoa fecha a garganta e fica roncando, roncando, roncando a noite toda. Então, se você ronca, procura ajuda, não fica nessa de achar que roncar está tudo bem e tudo mais, porque pode ser que não esteja. Você procura o médico do sono, é o ideal, mas se não tiver o médico do sono, o otorrinolaringologista, que é o médico de nariz, ajuda. O pneumologista, que é o médico de pulmão, ajuda também. Então procure ajuda para o seu ronco, para que você possa voltar a dormir melhor, não só você, mas quem está do seu lado também. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o Josianberg, entrevistando o médico de sono, Dr. José Péricles, e a dentista de sono, doutora Andressa Pinheiro. Uma pergunta para a doutora Andressa. Mazé do São José, ela pergunta assim: desalinhamento de dentes causa insônia? Pois ela tem os dentes desalinhados e acorda pela madrugada incomodada e não consegue mais dormir. Legal, Mazé. Você acorda incomodada por causa do desalinhamento dos dentes ou você sente algum incômodo? Por isso que você acorda durante a madrugada. Eu nunca li sobre o desalinhamento dos dentes causar insônia. Agora, se for uma questão de dor, ela pode sim causar uma insônia, porque você vai acordar sentindo a dor e não vai conseguir voltar a dormir, tá certo? Muito bem. A dona Valda, ela quer saber se quem tem gastrite pode tomar café. Depende da quantidade, viu, dona Valda? E depende também da sensibilidade individual. Tem gente que não aguenta nem um gole, mas a maioria das pessoas aguenta uma xícara, 2 por dia. Não aguenta 3, 4, 5, 6. Aí faz mal mesmo, porque aumenta muito a acidez do estômago e os produtos à base de cafeína podem relaxar o músculozinho que separa o esôfago do estômago, causando refluxo. Mas a gastrite, que é causada pela bactéria, o negócio é tratar a bactéria. Se é causada por remédio, tipo ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, parar de tomar esses remédios, né? Aí melhora. Não precisa tirar 100% o café da sua vida, não, viu? Só diminuir bem. Tem outro áudio, não é isso, Josenberg? Vamos ver quem é que está querendo tirar alguma dúvida com os nossos convidados de hoje, que o assunto é insônia, Semana do Sono. Bom dia, doutor Pérez. Aqui é a Rita de Barbalho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É que eu tenho uma netinha que ela tem 1 ano e 4 meses. E ela quando vai dormir, ela fica virando de um lado para o outro, se jogando. Assim, o período que ela está dormindo, ela fica se jogando para um lado, para o outro, tem que colocar um travesseiro, ela se joga para o lado do travesseiro e coloca a perninha, aí depois volta e fica assim rolando na cama o tempo todo. Gostaria de saber se isso é normal ou se há algum problema. Alguma coisa fora do comum para a criança. Pronto, bom dia, querida. Muito obrigado pela pergunta da senhora. Eu não consegui entender tão bem se isso dela rolar para lá e para cá era ela acordada, ou seja, a criança com dificuldade de pegar no sono, ela fica assim irritada, né, para lá e para cá, ou se era ela já dormindo. Então, ela dormindo, rolando de lá e para cá, são duas coisas bem diferentes, são causas diferentes. Se for ela acordada e virando para lá, sem conseguir dormir, vai para cá, vai para lá, bota travesseiro e não consegue dormir, isso é comum.
crianças que vão ficar no quartinho sozinhas, crianças que não querem dormir porque estão ainda com muita energia, então é comum ficar para lá e para cá com insônia, sem conseguir dormir. Cabe aos pais tentar fazer uma educação legal, colocar a criancinha todo horário. Não adianta colocar, sei lá, de segunda a sexta, coloca a criancinha para dormir 8 horas da noite. Mas no sábado, no domingo, o pai vai dormir mais tarde e bota ela dormir mais tarde. Isso não pode acontecer. O normal, o legal é que seja sempre no mesmo horário, para a criancinha começar a se acostumar até dormir bem. Se ela faz isso quando ela está dormindo, ela dormindo e mexendo para lá, mexendo para cá, realmente não é normal. O normal é a criancinha realmente dormir, se mexer um pouquinho, claro que é normal se mexer um pouquinho, mas também não com movimentos bruscos, como você falou, de mexer bastante para lá, cabecinha para cá, isso já não é tão legal. Pode ser necessário uma avaliação. Uma avaliação ou do médico do sono ou do neurologista, existe o neurologista pediátrico, para saber o que é que está acontecendo, se não é algum tipo de crise, alguma crise epilética que não parece aquela convulsão clássica que a gente vê nos filmes do documentário, mas uma pequena convulsão que pode aparecer na infância. Pode ser que seja algum probleminha do sono mesmo, algum tipo de, a gente chama de parassonia, que no popular as pessoas até chamam de sonambulismo, só com um sonambulismo diferente, que ela fica ali no início do sono, e aí vai ser necessário um exame médico, um eletroencefalograma, principalmente que a gente coloca o eletroencefalo, tanto a criança dormindo quanto a criança acordada, para saber como é que estão as ondas cerebrais, ou então o famoso exame do sono chamado de polissonografia. Então, se ela faz isso acordada, é um tipo de probleminha, né? É um probleminha de insônia, ela não está pegando no sono. Mas se for ela dormindo, virando para lá e para cá, eu até ficaria até mesmo mais preocupado. E aí sim, é legal levar para avaliação médica, ou com o médico do sono, ou com o neurologista pediátrico. Dicas de saúde, Semana do Sono. Hoje o assunto é distúrbios do sono. O Cícero da Pio 12 parabeniza o programa e diz que está na audiência e que o programa transmite paz. Muito obrigado, Cícero. Que coisa maravilhosa, né? Transmitir paz para alguém. Já a dona Cecília, ela pergunta se é verdade, doutora Andressa, o idoso dormir menos. Com o avanço da idade diminui mesmo as horas do sono. Tem fundamento na ciência essa informação que as pessoas falam? Legal, Cecília. Sim, é verdade. De acordo com o tempo, a gente vai ficando mais velho, vai dormindo menos. É tanto que quando a gente é bebezinho, recém-nascido, a nossa quantidade de sono é bem maior. O bebezinho, ele acorda só para se alimentar. E aí a gente vai se tornando criança, a criança dorme vários cochilos durante o dia. Depois, quando vai se tornando maiorzinho, dorme menos. Quando é adolescente, não tira mais os cochilos durante o dia. Quando é adulto, dorme de 7 a 9 horas. E quando é idoso, dorme de 7 a 8 horas. Isso é fisiologicamente correto. A diminuição do sono é comprovado cientificamente, tá bom? E às vezes acontece até do idoso ficar preocupado, tá dormindo pouco, marca consulta, acha que tá com insônia, porque tá acordando cedo, né? 6 da manhã, 7 da manhã, antigamente não acordava, né? Só que quando a gente calcula a quantidade de tempo, ele tá dormindo bem, só que tá acordando mais cedo do que antes. Às vezes não é insônia, às vezes, como a doutora Andressa falou, é fisiológico. É normal que o idoso vá dormir algumas horas menos. Também não pode ser demais, né? E aí é importante pedir ajuda, se não, se for uma pequena diminuição, no outro dia ele está se sentindo bem, então não é insônia. As pessoas, quando procuram médicos, achando que está doente, uma boa parte não está doente não, viu? Às vezes é só uma falta de informação, algum erro, alguma falha nessa higiene do sono. Às vezes a pessoa não tem a doença insônia, outras vezes tem, né? Então é preciso a avaliação de um profissional dessa área de sono. Josenberg, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais informações do médico de sono e da dentista de sono. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, assunto hoje, a Semana do Sono. Mas como foi questionado por um ouvinte que tirar a máscara pode ser um perigo, e pode mesmo, né? Nós não estamos livres da quarta onda.
queremos dizer que as coisas estão melhorando. A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, ela faz o boletim epidemiológico diário, e nessa semana houve apenas uma morte, apenas assim, né? Claro que é horrível, era melhor que não tivesse nenhuma, mas comparável, né? Tempos anteriores. Há 2 semanas atrás houve 3, há 3 semanas atrás houve 4, como também há um mês atrás houve 5 mortes por semana, e agora está tendo uma morte por semana em 2 semanas, essa semana e a passada. Casos de Covid no Juazeiro só tem agora 14, semana passada eram 26, portanto houve uma diminuição de 46%. Tem 10 pessoas internadas em hospital por Covid e 4 em repouso, como é que se diz? Recuperação, isolamento domiciliar, totalizando 14, semana passada era 26. E em relação a internados, tem 10, a média da semana passada era 12. Então houve também uma diminuição aí de seus 20%, né? No Ceará todo, em mortalidade, houve uma diminuição de 15% nos últimos 15 dias. E no Brasil, em termos de mortalidade, nesses últimos 15 dias, houve uma diminuição de 28%. A média de mortes dia no Brasil é 309 pessoas que morrem por dia no Brasil. E casos novos, mais de 37 mil casos novos por dia. O que ainda é uma pequena diminuição de 6% em relação a 15 dias atrás, mas já é uma estabilidade. Em termos de vacinação, que é uma das causas da diminuição dessa doença, o Brasil já tem vacinado de 2 doses mais de 158 milhões de pessoas, o que significa mais de 74% dos brasileiros vacinados, isso é muito bom. Em termos de pelo menos uma dose, mais de 175 milhões, que corresponde a mais de 81% dos brasileiros. A terceira dose já foi dada a mais de 72 milhões de brasileiros, o que significa mais de 33%. E mais de 11 milhões de crianças já também tomaram a vacina, o que significa mais de 54% das crianças da idade que se deve vacinar. Então, tudo isso contribui para a melhora. Mas, como a gente falou, alguns países no mundo que flexibilizaram as medidas sanitárias estão agora voltando atrás, estão de novo fechando as coisas ou pedindo para o povo voltar a usar máscara. No Reino Unido aumentou um pouco a mortalidade, nos Estados Unidos continua baixando, Israel continua baixando, a Europa está baixando em todos os países. Não todos, alguns está tendo um aumento. E na China está tendo também um aumento por Covid. Esse é o problema. Relaxar e a doença voltar. E esse, como é um ano de política, né, a gente sabe que os políticos, para agradar o povo, não vai mais prender nada, não vai mais obrigar nada. Os eventos são agora liberados, não vai ter mais restrição de porcentagem de pessoas em cada evento. A partir de amanhã não tem mais a obrigatoriedade de máscara em lugares abertos, até aqui no Ceará. Já vinha assim em São Paulo, no Paraná e em outros lugares. E a gente só vai saber mesmo da confusão depois, né? Da eleição. Lá pro final do ano é que a gente vai saber quantos casos aumentaram, quantos problemas houve, etc., né? Para ter de novo o balanço da situação. Uma pessoa diz o seguinte, deixa eu ver aqui como é. É assim. As pessoas estão participando da live, o Isaac Botelho, a Irene Galvão, a Socorro Ribeiro. Ela diz assim: excelentes profissionais nas suas falas, importância do sono, como é necessário para todos nós. E o sistema público fornece alguma ajuda para a qualidade de sono nas nossas vidas? Pergunta Socorro, Dr. José Péricles. Muito boa pergunta, Socorro. O sistema público de saúde, né, no SUS, realmente um sistema maravilhoso, um dos mais revolucionários de todo o mundo. Em alguns lugares do Brasil, existem serviços de sono disponibilizados gratuitamente, principalmente na região Sudeste e Sul. A minha residência médica foi em São Paulo. E lá tinha médico do sono gratuito. Não só o médico do sono, mas o exame de polissonografia.
A disponibilidade de tratamento também existia em parte. Para insônia existia remédio seguro, para o aparelho, né, o CPAP, existia também tratamento e também com o aparelho intraoral, que é o que a dentista coloca. A gente está até com a dentista hoje, a doutora Andressa Pinheiro. Só que aqui no Nordeste, a gente é daqui, a gente sabe como aqui às vezes as coisas são um pouquinho mais lentas, né, de chegar. A ciência do sono, as ciências do sono, é algo muito novo. Então, infelizmente, aqui no Nordeste ainda é difícil, não existe médico do sono pelo SUS, pelo menos não aqui no Cariri. Exame do sono também é difícil de ter pelo SUS. Tratamentos, então, nem se fala. O que às vezes a gente tem são alguns medicamentos seguros que dá para ser usado no paciente que porta a insônia crônica. Mas outros tratamentos um pouquinho mais sofisticados ainda pelo SUS não tem, infelizmente. Algumas pessoas até entram com ação judicial para conseguir esses tratamentos pelo SUS aqui no Nordeste. Outros não, acaba tendo facilidade em uma ou outra prefeitura. Então tem mesmo essa dificuldade, Socorro, de conseguir alguns tratamentos bons pelo SUS aqui no Nordeste, mas nada com que o progresso, né, não melhore, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter acesso mais facilitados. Isso que a gente está fazendo hoje aqui no rádio e também pelo Brasil, a Semana do Sono, serve também para isso, para pressionar as autoridades para que disponibilizem tratamentos gratuitos e seguros para a população. Então, quem sabe no futuro a gente tem ainda mais tratamentos para as pessoas. Muito bem, falando de sono, na Semana do Sono, tivemos a perda nessa semana do nosso querido irmão em Cristo, Miguel Galvão. A família Salles perdeu na sexta-feira o nosso Miguel Galvão, que era encontreiro SCC, casal Miguel e Maria. Então, Miguel faleceu, muito conhecido por ajudar com seu teclado e levar música durante as missas, principalmente na paróquia Sagrado Coração de Jesus e São João Bosco. Miguel, que sempre recepcionou com alegria a todos que se aproximavam dele, pessoa do bem, pessoa de Deus, cristão, certamente está sendo recepcionado pela corte celestial no céu. Agradecemos a todos que conosco compartilharam a dor da perda de Miguel Galvão. A missa de sétimo dia será quinta-feira próxima. Em breve divulgaremos o local, que provavelmente é o Anjo da Guarda, e o horário. Então, família enlutada, ainda consternada com o falecimento de Miguel Galvão, envia essa nota para a FM Padre Cícero e os ouvintes da FM Padre Cícero. Tem mais um áudio, né? Isso, vamos ouvir mais um questionamento. Uma pergunta aí para o doutor Pérez. Eu tomo Rivotril clonazepam, 8 gotinhas, né? Porque eu sou muito ansiosa, muito mesmo. Eu tenho grande dificuldade para dormir. E aí, às vezes, eu sinto esse esquecimento. Eu fico com medo, né? Só que na minha família não tem, ninguém tem problema de Alzheimer, eu fico com medo. E aí, eu tomo café, às vezes, 2, 3 vezes. Aí a ansiedade toma conta de mim. E aí eu devo sair do café, né? Porque eu tenho muita ansiedade, muito mesmo. Eu sinto um arroxo no peito, uma coisa ruim. No peito, arroxo no peito, assim que eu paraliso. Bom dia, doutor. Se for possível responder. Bom dia, querida. Tudo bem? Esse medicamentozinho, né, que você falou, ele é super conhecido. Todo mundo conhece alguém que já tomou ou que toma esse medicamentozinho. E ele realmente é muito bom. Ele ajuda muitas pessoas. Não é à toa que a senhora até hoje está tomando. Se fosse um remedinho ruim, a senhora não estaria tomando até hoje. Ele ajuda tanto na parte da ansiedade, melhora esse arroxo no peito que a senhora falou pra gente. Essa ansiedade. A ansiedade é tão complicada, né? A gente fica angustiado pensando em tanta coisa. Ele até dá um sonozinho bom. Esse medicamento é realmente legal. O problema desse medicamento é a longo prazo. Quando o paciente toma um mês inteiro, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos desse remédio,
pode dar alguns problemas, alguns efeitos a longo prazo, como esquecimentos. Famílias que possuem pessoas com demência, Alzheimer, você antecipa essa doença chegar em você. Tontura, já vi muitos idosos, principalmente, tomando esse medicamento, ficando tonto, batendo a cabeça, se machucando, quebrando o ossinho. Então tem que ter cuidado, principalmente a longo prazo. Para ajeitar tudo isso, realmente precisa de muita coisa. Não adianta a senhora parar esse remédio de uma hora para outra, só porque escutou a gente falando aqui, sendo que aquela ansiedade vai voltar, aquela insônia vai piorar. Então eu não indico a senhora parar o remédio de uma hora para outra, e sim procurar ajuda antes. A senhora primeiro precisa melhorar da ansiedade. Primeiro precisa melhorar da insônia, para depois, numa segunda etapa, ir diminuindo essas gotinhas, diminuindo, até parar. Com muita força de vontade, com um certo sofrimento no início, a senhora vai conseguir no futuro largar esse remedinho, dormir bem sem precisar de remédio e melhorar dessa ansiedade. Olha aí, as dicas do médico de sono, Dr. José Péricles. E a dentista de sono é a doutora Andressa Pinheiro. Doutora Andressa, como funciona esse tratamento com o aparelho para ronquiapneia? É só colocar ou depende de pessoa para pessoa, tamanho da pessoa, sexo? Tem alguma personalização? O aparelho intraoral, ele é feito em etapas. Na primeira etapa, que será a primeira consulta, é uma conversa com o paciente para que eu possa explicar como funciona o aparelho intraoral, para que eu faça alguns exames clínicos, para que eu observe a arcada dentária e peça alguns exames de imagem. E aí, com esses exames de imagem, eu vou ter 100% de certeza se o paciente está apto ou não a usar o aparelho intraoral. Após ter certeza que o paciente ele pode usar o aparelho intraoral, a gente começa a produzir o aparelho dele. A gente marca uma segunda consulta, aí a gente faz a moldagem, a gente faz o aparelho de forma individualizada. Ele pode ser usado tanto por homem quanto por mulher. O que vai contraindicar o aparelho é só a estrutura dentária, que aí a gente vai observar nos exames de imagem e também clinicamente. Já o Edilson, nosso ouvinte, ele diz assim, deseja bom dia para você também, Edilson. Ele tem uma neta que às vezes acorda assustada, sono leve. O que pode estar ocorrendo, doutor José Péricles? Legal, Edilson, muito obrigado, Edilson, pela pergunta. E realmente essa é uma angústia de muitos pais e muitos avós, como é o seu caso, né? Existem várias causas, Edilson, disso acontecer. Existe um grupo de condição, um grupo de doença que a gente chama de parassonia. Parassonia é tudo que acontece de noite que é diferente, é uns movimentos anormais durante o sono. E existem um grupo de parassonias que é muito comum na infância. O mais conhecido deles é o sonambulismo. Comigo mesmo já aconteceu. Meu pai fala que eu acordava embaixo da cama, me acordava e eu estava sentado na cama. Isso é comum na infância, mas é autolimitado. Autolimitado quer dizer que para. Depois que a criancinha envelhece e vai ficando adolescente, isso some. Esse é o famoso sonambulismo que a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, nos jornais. Só que existem outros parecidos com o que está acontecendo com sua netinha. Um deles é o que a gente chama de despertar confusional. No despertar confusional, a criança acorda no início da noite e ela fica desesperada porque ela não sabe direito onde está, ela não reconhece o lugar, ela grita, ela senta e depois de poucos segundos o pai fica ali acalmando, quando pensa que não, a criancinha está bem, foi de uma hora para outra. Esse é o despertar confusional. O outro é o que a gente chama de terror noturno. Terror noturno, ele é ainda mais impactante. A criança nem acorda direito e já grita como se tivesse com um pesadelo muito grande, faz muito barulho, pode até mesmo se levantar da cama e correr. Pode até ser perigoso a criancinha bater a cabeça, machucar o joelhinho. Então, olha que interessante, né? São coisas que podem acontecer na infância. Na maioria das vezes é autolimitado. Vamos torcer para isso com sua neta parar, acabar daqui a alguns anos, quando ela ficar mais adolescente, né? Quando ela ficar mais mocinha.
Se você notar que sua netinha não melhora, se você notar que essas coisas começam a ficar perigosas, ela começa a gritar, ela começa a levantar da cama, ela machuca a cabeça, ela machuca o joelhinho, aí é a hora de procurar o médico. Se isso não está acontecendo tanto, se isso acontece só às vezes, quando ela dorme na casa da amiguinha, quando ela dorme na casa que não está habituada, então é normal, a tendência é diminuir. Mas se não diminuir e ficar perigoso, procurar o médico. Dicas de saúde sobre sono, estamos chegando ao final. Doutora Andressa Pinheiro, vocês, um casal que são profissionais do sono. Você, dentista, e o José Péricles, médico do sono. Aonde vocês atendem, onde vocês prestam assistência à população, endereço, local que o pessoal pode procurar vocês para tratar dos distúrbios do sono? Tanto eu quanto o Péricles, o doutor José Péricles, a gente atende na Gastroclínica Vasconcelos, na Rua Padre Cícero, 675. Exato. E tem alguns telefones, né, de contato, 3511-0305, e tem nosso Instagram. A gente criou um Instagram que a gente fica postando várias dicas, né, de como é que a gente volta a dormir bem. Às vezes até sem precisar de remédio, sem fazer um certo esforço, né? É o @CentroSonoCariri. Então, quem está com curiosidade, descobrir um pouquinho mais sobre o mundo do sono, coloca no Instagram Centro Sono Cariri, que nós dois estamos por lá, outros profissionais do futuro, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o mundo do sono. O Dr. José Péricles é também professor universitário de 2 faculdades de medicina, uma aqui no Juazeiro, a Estácio FMJ, e outra em que local? Lá na UPE. UPE é a estadual de Pernambuco e a sede é em Serra Talhada. Então, sexta-feira mesmo, Dia Mundial do Sono, eu estava com os estudantes da Estácio FMJ e, por coincidência, a gente estava falando sobre insônia, que é uma dúvida que muito médico tem. Infelizmente, a gente sai da faculdade, não só de medicina, mas de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, sabendo pouco sobre sono. Infelizmente, no Brasil, a gente não fala muito sobre isso. Tem muita gente dormindo mal e os médicos não estudam na faculdade. Essa é uma grande realidade. Muitos médicos sequer tiveram uma aula, 2 aulas, 3 aulas sobre insônia. Então, como eu gosto muito dessa área, eu chamo os alunos, a gente discute insônia por uma tarde inteira, por uma noite inteira, para que a gente possa formar bons profissionais para cuidar do sono das pessoas. Na minha faculdade, faz muitos anos, não tinha muita coisa Exato. sobre sono, não. Mas quando eu fui fazer o meu mestrado em Fortaleza, tinha, sim, medicina do sono. Era uma das disciplinas obrigatórias do mestrado em medicina clínica em Fortaleza. Esse serviço de Estácio FMJ no ambulatório da Estácio é também para a população pode procurar, quem tem problema de sono ou de psiquiatria pode procurar esse atendimento lá na Estácio? Isso, pode sim. É um atendimento gratuito, hora marcada, um lugar bom, aconchegante, que os professores da Estácio FMJ atendem. A Estácio FMJ, para quem não conhece, fica ali pertinho do IML, fica pertinho do IFCE. Então, se você tem uma queixa de insônia, que você não está conseguindo encontrar um médico do sono pelo SUS, você pode tentar lá na Estácio FMJ. Eu acredito que precisa só de um encaminhamento de algum médico do posto, né, da UBS, do PSF. Com esse encaminhamento, você vai na Estácio FMJ, fala com a nossa secretária, né, a famosa Régia. Régia faz as marcações da gente e a gente atende todas as sextas-feiras à tarde, insônia, apneia do sono, sonolência diurna, e é um bom serviço, você vai ser bem acolhido. Muito bem, então resta agradecer a esse casal, o Dr. José Péricles e a doutora Andressa Pinheiro. Doutora Andressa Pinheiro, muito obrigado, viu, por ter vindo falar sobre um pouco de odontologia, um pouco de prótese, principalmente sobre ser uma dentista de sono. Então, quero agradecer sua presença e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Eu que agradeço o convite. Foi uma ótima oportunidade para mostrar também ao pessoal da odontologia que não tem esse contato de sono na faculdade. Eu me formei aqui, eu descobri sono, eu entendi melhor sobre isso, eu entendi que o dentista atuava nessa parte após o Dr. José Péricles
me mostrar e me apresentar tudo isso. Eu queria mandar um beijo pessoal da Mirage, que são ouvintes assíduos do programa Dicas de Saúde. A Adriana Nunes, que está escutando a gente lá no Cedron, em Caririaçu. E a minha mãe, Andréa, que está em casa escutando a gente também. E agradecer mais uma vez pelo convite e pela abertura para falar sobre o tema. Muito bom. Muito obrigado, doutora Andressa. Doutor José Péricles, suas considerações finais sobre a Semana do Sono 2022. Isso, a principal mensagem que a Associação Brasileira do Sono dá para os seus associados, né? Eu sou um dos associados da Associação Brasileira aqui no Ceará, somos poucos aqui no Ceará, como a gente até comentou, no Nordeste é um pouquinho mais lento, mas aqui no Ceará a gente tem um time forte, principalmente em Fortaleza. A principal mensagem que eles nos dão é para divulgar para as pessoas que dormir faz bem, não despreze seu sono. Se você acha que tem um compromisso, tente adiar esse compromisso, não fique pensando nos problemas deitado, deixa para resolver os problemas no outro dia, durma bem. Dormir bem protege o coração, protege a imunidade, protege de doenças para você não sofrer de doenças no futuro. Não despreze seu sono a ponto de você se prejudicar. Então, durma bem, valorize o seu sono, não critique uma pessoa que gosta de dormir, essa pessoa está pensando na saúde dela. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, mandar um abraço para todos os que estão nos escutando agora. Estamos sempre disponíveis para falar sobre tudo isso em novas oportunidades. Eu que agradeço, doutor José Péricles. Hoje o assunto, como vocês viram, foi Semana do Sono no Brasil e no mundo. E tudo sobre distúrbio de sono, com esse casal, médico do sono, doutor José Péricles, dentista do sono, doutora Andressa Pinheiro. Obrigado, Josenberg, obrigado você, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Vocês agora vão ficar com a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, mas transmitida pela FM Padre Cícero. Obrigado a Eliane Alves, também está na nossa live. Essa live, se não houver nenhum problema técnico, fica e você pode assistir em outro momento. Quem perdeu o início da live, volta lá, assiste a gente. Nossas redes sociais também, fica, daqui a pouco vai ser tudo colocado para quem perdeu o programa ouvir em outro momento. Próximo domingo a gente volta aqui, se Deus permitir, com o tema Março Verde Piscina, sobre câncer ginecológico, câncer colo do útero. Vamos estar aqui, se Deus permitir, com mais um assunto importante. E eu desejo a vocês um domingo de paz, de Deus, uma semana santa, uma semana sem problemas, né? Que a paz reine no mundo, que estamos precisando de paz nesse mundo que está, infelizmente, em guerra. Obrigado, Andréa Pinheiro, obrigado, Socorro Ribeiro, todos que estão ainda conosco na live. E fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus, fiquem na paz, no amor, na família e nas bênçãos que vêm do céu. Obrigado para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde. 104,5.